Salve, salve família Arena! Salve, salve areneiros e areneiras! Vamos fazer o react aí de uma parte da coletiva do Fábio Carilli. Não vou fazer a coletiva toda, vou pegar somente um trecho da coletiva, comentar em cima, trocar ideia e saber, obviamente, a sua opinião. Antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo, dá aquela fortalecida. Me chamo Ítalo Oliveira, faço conteúdo aqui no Arena há 16 anos sobre o Esporte Clube Vitória e quero ter você aqui mais vezes. Sem mais delongas, vamos ouvir o que foi que o Fábio Carilli falou a respeito de um ponto importante. Vamos ouvir o que foi que ele tem para falar na coletiva de imprensa realizada logo após a partida contra o Palmeiras. Vamos ouvir. Boa noite. Mais uma vez o Vitória dentro de casa, abre 2-0, sofre empate. Frustra o torcedor, frustra até você como técnico e os demais companheiros. Mas aí eu quero saber se as bolas aéreas ainda incomodam você como treinador e o que é que está sendo feito para que você mude algo que no Vitória desta Série A está sendo corrente, né? Esses gols tomados de bola aérea. Trabalho, treinamento, trabalho, encaixe diário, isso aí é o dia a dia que a gente vai crescer. Hoje pegamos um time que ele é muito forte por cima e ganhamos muitas bolas, principalmente tendo Flaco no campo. Infelizmente tomamos um gol ali que faz parte do jogo, né, mas vai ser com trabalho, com dedicação, é um grupo que quer bastante, nós também, então vai ser no dia a dia ali para a gente melhorar todos os detalhes que tem que melhorar. Carilli, o torcedor que veio ao Barradão hoje viu um time mais aguerrido, bem compactado, marcando em cima, incomodando a saída do adversário. E eu queria entender de você o porquê daquela mudança na saída do Oswaldo. Tudo bem, o Oswaldo não aguentaria ali 90 minutos, é complicado até para a idade dele. E você colocou naquele momento o Edu. Eu queria só entender o porquê da mudança. Porque tinha vários jogadores ali já cansados e pedindo para sair. Né? Eric foi um, Oswaldo, teve o Baralhas que terminou o jogo esgotado, o PP, e o Claudinho volta para o segundo tempo com um entorse de tornozelo, teve que tomar injeção para ir para o jogo, no segundo tempo a gente perdeu o Raul, e fiquei até já meio conversando com o Edu ali que talvez ele teria que entrar, até que o Claudinho suportou, e é um time que começou a cruzar muita bola, colocou 2 centroavantes, né? Então não tem nada de anormal nisso. O nosso time cansou na parte final do jogo, é algo que a gente tem que melhorar com o trabalho na nossa parte física, para que a gente sustente melhor o jogo todo, e por isso a escolha do Edu por conta das bolas aéreas. Aqui, Carilli, bom, o time jogou em casa de igual para igual com o Palmeiras. O Palmeiras sabe que não perde fora de casa, está invicto, né? Acho que só empatou uma partida, hoje é a segunda que ele empata fora de casa, mas o Vitória o tempo todo buscou os 3 pontos. No final você teve que recuar, porque o time também parece que cansou. Mas o que eu gostei hoje é que você trouxe uma nova dinâmica, uma dinâmica diferente para esse time que jogou hoje no Barradão, inclusive com algumas mudanças na equipe titular. Essa dinâmica, essa intensidade aí é o que a gente está trabalhando e treinando, e com isso também vai exigir mais de uma parte física. Então, nesse momento, essas semanas abertas vão ser importantes para que a gente melhore tecnicamente, taticamente, individualmente, e também a parte física, né, para que seja intenso, para que seja forte, para que a gente suporte mais. Então, por isso que eu saio satisfeito com muitas coisas que eu vi. Triste pelo resultado, né? Mas a gente chegando jogadores ainda, que nem eu disse, entendendo a dinâmica, entendendo o Brasil, caso de Ismael, Aitor, Renzo, que tem poucos jogos aqui ainda, tem muita coisa boa, né? A gente fica chateado sim, mas não ser pessimista, ser otimista, trabalhar mais ainda aquilo que deu certo e mais ainda trabalhar aquilo que pode ser melhorado aí para que a gente seja mais consistente no jogo todo. Carilli, boa noite. Marcos Guedes, Resenha do Leão. Eu sei que o sentimento do torcedor, de vocês também, é de frustração pelo não resultado, mas eu acredito que o Vitória deve ter feito sua melhor partida na temporada, eu acho, né? Pelo menos o meu conceito. Não sei também se você viu ali o lance do pênalti, não sei se você já chegou a rever, se você poderia falar sobre isso também, e queria saber quanto em percentual já teve o seu trabalho nesse time do Vitória. Falando do melhor jogo da temporada, eu não consigo
né, porque não acompanhei desde o início, mas dos meus 6 jogos, com certeza, né, envolvendo, trocando passe, agredindo, chegando. Precisamos ter um pouquinho mais de confiança na hora de terminar o primeiro tempo. Tivemos algumas oportunidades ali de terminar melhor, não fazer o gol, mas pelo menos finalizar. E a gente tomando decisões erradas ali. Isso é o dia a dia, o trabalho, para que a gente passe essa confiança para eles, para que quando chegarem no momento eles terem mais sabedoria, estarem com a cabeça mais limpa para tomar as melhores decisões. Eu acho que nós todos, eu acho não só eu como os atletas, a gente tem que respeitar essa camisa, a história, e com isso vai ser com muita dedicação dentro de campo, com muito trabalho, muita entrega. Não quero ver jogador trotando em campo sem bola e com bola. Né? Muitas vezes a gente com bola é algo que a gente procurou melhorar esses dias. A gente muito passivo na marcação e você tem que se desmarcar com velocidade para estar livre para receber. Já aconteceu isso melhor. Em Mirassol já fizemos um jogo muito bom, né? Um lugar difícil para jogar, onde Santos tomou 3, Grêmio tomou 4, Vasco foi lá onde tomou 3, a gente conseguiu talvez ser até merecedor da vitória lá, com 3 bolas na trave, e o envolvimento que aconteceu no jogo. Então é isso. O que a gente percebeu aqui é de ser muito passivo, aceitando a marcação muito fácil, não se desmarcando, e isso tem que ser em velocidade, tanto para marcar como para se desmarcar para receber uma bola. Então, esses 2 últimos jogos aí isso já funcionou muito bem, mas eu acredito que tem espaço para melhorar muito mais. Cara, eu não vi, mas eu fico pela reação do Baralhas, que foi talvez o que menos reclamou ali, talvez deva ter tido toque. Você acha que não? Eu não vi a imagem. Né? Depois, na hora que eu ver com calma ali, eu posso ter uma decisão melhor. Bom, aí, cara, ele falou, cara, ele comentou. Agora eu vou comentar alguns pontos em cima das respostas dele, né? Primeiro ponto, ele falou a respeito da bola parada, da bola aérea. Eu já tinha falado isso aqui em alguns vídeos, em algumas lives, que a questão do Vitória não era somente na bola parada, era também na questão da marcação do cruzamento, né? Defesa de cruzamento, encaixe de área. Vitória tem tido essa dificuldade ao longo de toda a temporada. Já teve dificuldade com o Carpini, com o Carille. Apresentou essa dificuldade, hoje defendeu um pouco melhor durante a partida, só que no final acabou sofrendo gol novamente pelo mesmo problema. Então, assim, isso é trabalho. Isso aí não tem muito como se corrigir, né? Posicionamento, comunicação, entendimento do jogo, leitura de espaço, e isso aí é trabalhado, é feito. Enfim, Carille, esperar que Carille resolva. O segundo ponto que ele trata sobre o jogo todo, ele fala sobre a questão da saída do Oswaldo e a entrada do Edu. Eu vi muita gente reclamando a respeito dessa entrada, né? A saída do Oswaldo, a entrada pro Edu. Ele poderia ter colocado uma opção mais ofensiva, colocado um jogador mais de frente. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: o time do Palmeiras, o time do Abel Ferreira em 5 anos no Palmeiras, se bem me lembro, ele é um time que quando precisa de resultado, ele empilha atacante dentro da área e usa o expediente de cruzar na área. Não tem muito o que fazer. Ele faz isso e faz isso muito bem. É claro que opções mais ofensivas deixariam o Vitória mais ofensivo para a transição, só que o Vitória teria pouca gente para poder defender a área. Então a opção dele por Edu não foi de todo ruim. A grande questão, que me parece, o que realmente faltou para mim, foi ter gente para poder puxar contra-ataque, para o Vitória sair de trás. Aí talvez pensar em outras escolhas, talvez, ao invés de se trabalhar de repente ali com o Rubens Ismael, pensar em uma outra opção para sair mais rápido. Vitória sentiu muita dificuldade para fazer a transição. Se você estava com 3 zagueiros, talvez os laterais fossem essas opções de explosão, de sair rápido, fazer a transição pelas laterais, né? Para você ter jogadores realmente saindo de trás. Para você ter o cara do sprint, para você ter o cara para puxar o contra-ataque. Só que o Vitória não conseguiu achar esses caras. O Vitória não conseguiu sair da pressão do Palmeiras. A pior questão com relação aos 3 zagueiros foi você não ter saída de trás. Então, assim, não foi tanto tirar o Oswaldo e colocar Edu. Foi você não ter a saída de trás. Você fez com que o Palmeiras pressionasse o Vitória ainda mais aquilo que já ia acontecer. Era um cenário de jogo que ia acontecer. Nossa, a questão não foi o Edu em si.
foi o Oswaldo. E ele traz outros contextos, né? Jogadores cansados, jogadores desgastados. E aí vem o terceiro ponto do vídeo, que é a respeito da preparação física do Vitória. Ele falou nas 3 perguntas, ele fala a respeito de intensidade de jogo, a respeito de velocidade e de um time que precisa fisicamente melhorar. O que é que ele está falando com isso? O time de Carpini, é preciso voltar de novo ao passado. O time de Carpini ele tinha um grande problema, que era um time lento para poder sair de trás. Era um time muito travado. Era fácil ler o Vitória, você sabia exatamente o que ia ser feito. E quando o Vitória não tinha bola, você sabia que o Vitória tinha muita dificuldade para pressionar o adversário. Geralmente, os jogadores demoravam para poder reagir. Quando não havia a demora de reação, eram poucos jogadores que pressionavam realmente. O Vitória tinha jogo que não conseguia fazer o perde-pressiona. O que é o perde-pressiona ou o atacar marcando? É você tá com a bola, você tá atacando, tá jogando, o adversário retoma. O que é que você faz? Você pressiona logo o adversário. Perdeu a bola, pressiona, aperta, dificulta, faz com que a transição dele seja ruim, faz a falta tática, faz com que ele não evolua com a bola e não se atinja o contra-ataque. Então pede, pressiona isso. Atacar marcando, o cenário é mais ou menos a mesma coisa. É o adversário tá com a bola, você tá com a bola e seu defensor, o seu volante, o seu lateral já tá colado no atacante. Quando ele recebe a bola, ele já tá pressionado e ele não tem muito para onde sair. E o time de Carpini tinha muita dificuldade com isso. Por isso que o Vitória sofria muitos contra-ataques. Muita dificuldade com transição defensiva. O Carille corrigiu isso. O Vitória, sobretudo na primeira etapa, foi um time que mordeu muito, que pressionou muito, que tirou muito espaço do Palmeiras. Até ali os 15 minutos, o Palmeiras ainda tinha espaço para poder jogar. Rafael Veiga encontrava espaço nos 2 lados, tanto em cima de Cáceres com a dupla Luigi e Vanderlan, quanto do lado oposto, com as subidas de Marcos Rocha e que era o ponta, era Alan. Você tinha o Alan por um lado e o Marcos Rocha, do outro lado você tinha Luigi e Vanderlan. Então o Rafael Veiga, quando ele tinha espaço para poder achar, ele estava achando bola nas costas o tempo todo. E o Vitória teve dificuldade durante os primeiros 15 minutos. Depois o Vitória conseguiu encaixar a marcação em Rafael Veiga. Passou a pressionar, ter a bola, girar, atacar mais com qualidade, ter mais transição de bola. E quando tinha bola, o Vitória atacava. E quando perdia, pressionava. Isso gerou muito volume de jogo. O Vitória marcou 1-0 numa bela jogada de Ronald. Senhora jogada de Ronald. Recebe a bola, recupera a bola em transição, acelera, induz a defesa do Palmeiras a acreditar que ele ia dar o passe na Eric no espaço. Ele quebra o pé, dá o passe em Kaiser. Aí Kaiser gira e finaliza no canto. Vitória abre o placar. Depois Baralha teve uma outra oportunidade de uma segunda bola que ela acerta na trave, mas sai 2-0 no primeiro tempo por Vitória. Não seria nenhum absurdo diante do volume que o Vitória tinha. E aí, na transmissão, comentei isso no intervalo. Vitória tinha feito o primeiro tempo de almanaque. Era um grande primeiro tempo do Vitória. Só que no segundo tempo, o Vitória tinha 2 desafios. Primeiro, manter a concentração, manter a intensidade alta, seguir pressionando, seguir jogando. E o segundo era, o Palmeiras iria vir com a cavalaria. O Palmeiras iria mandar a campo os titulares. Não demorou muito para isso acontecer, né? Vitória começou o segundo tempo já mais duelado, mais brigado. Mesmo assim, o Vitória conseguiu controlar a posse de bola. Aos 25, faz o segundo gol. Nesse exato momento, o Palmeiras tinha acabado de colocar 4 titulares. No momento seguinte, sai o pênalti, que aí o próprio Carille fala que Baralhas não reclamou do pênalti. Então, para ele, fica o sentimento de toque. Para mim, eu acredito que teve o toque. A discussão é, será que o jogador enfeitou demais para poder forçar o pênalti? Mas para mim o toque houve. A minha grande discussão não é nem com relação ao pênalti de Baralhas. O meu grande questionamento foi o pênalti de Piquerez nos últimos lances. Toque de mão claro dentro da área, que o VAR não chamou para poder avaliar, que o árbitro não marcou. Para mim foi um pênalti muito mais escandaloso, inclusive, do que o marcado. Só que é claro que o marcado foi obviamente sinalizado e feito o gol. E o de mão, pouca gente falou. Mas teve um toque de mão de Piquerez que foi muito pênalti e o Vitória foi prejudicado nesse sentido de arbitragem. Mas aí sai
O gol do Palmeiras, o Edu. Aí o Vitória se fecha, começa a colocar a armar sua defesa. O Edu, o Oswaldo entra no Edu, o Vitória acaba sofrendo o gol. Mas de forma geral, o que Carille fala o tempo todo nessa coletiva, nesse trecho que eu coloquei, Vitória precisa de intensidade, o Vitória precisa atacar marcando, o Vitória precisa pressionar, e para isso tudo é praticamente refazer o preparo físico dos jogadores. Você estar recebendo um treinamento para poder jogar de uma forma e de uma hora para outra você esquecer tudo que você fez no início do ano ou aproveitar pouca coisa e refazer tudo de novo. Por quê? Mudança de treinador, mudança de jogadores novos, jogadores chegando que não estavam jogando. E você tem que aprender, tem que marcar diferente, tem que pressionar mais, tem que acelerar mais, tem que se desmarcar. Enfim, tudo isso é muito diferente. E o Vitória tá tendo que fazer isso com o carro andando no meio de um campeonato brasileiro. Enfim, esses primeiros 45 dão muita esperança. Os últimos 25 não me dão esperança, não me dão pouca esperança. Então, assim, é torcer para que os primeiros 45 se repitam por mais vezes. Essa é a minha opinião a respeito desse trecho. Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião. Antes, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Valeu, fechou, tamo junto, já fui.